mas tem muitos erros de português. Simplesmente devorei. E esse livro, assim, eu fiquei em surto. Cheguei aqui com o último vídeo de update de leituras antes do ranking total do ano de 2022, porque para chegar no vídeo de ranking vocês precisam estar atualizados, né, do que eu li durante esse ano. Então eu vim com o último update de leituras de 2022, espero que vocês gostem. A maioria das minhas últimas leituras foram boas, no geral, mas também eu tava num momento meio amo ler, sabe? Então, muitos livros aqui eu devorei, outros eu curti, mas não tanto. Enfim, vamos logo para essa lista. Primeiramente, quero dizer que pode estar barulho ao fundo, crianças gritando, afinal, férias de dezembro, e o meu apartamento é virado para a área comum do prédio. Ou seja, barulhos intermináveis. Então, peço desculpa desde já, mas eu cansei de ficar esperando um silêncio, entendeu? Cansei de ficar esperando um momento específico para falar sobre algo ou para falar sobre as coisas que eu quero falar, para postar vídeo aqui. O famoso liguei o foda-se. A primeira leitura dessa lista foi um clássico. E estou falando de Drácula. Eu li nessa versão aqui da editora Pandorga. E assim, a edição é linda, muito bonita mesmo, mas tem muitos erros de português, o que me atrapalhou um pouco durante a leitura, eu confesso. Para quem não conhece, nunca leu a história de Drácula, vai contar a história do Jonathan, basicamente, que é um cara inglês que vai até o castelo do Drácula, mandado pelo seu chefe, né, para fazer algum acordo de trabalho. E durante todo o caminho e a estadia, enfim, a gente vai ver a maioria do livro sendo contado em formato de carta, né, num formato epistolar. Então a gente vai ver ele conversando com a sua noiva, que é a Mina, e eles vão trocando cartas durante esse trajeto e também quando ele chega até lá. Mas nesse trajeto, ele já vai vendo que tem algumas coisas estranhas, e esse castelo desse conde fica num lugar muito afastado, e as pessoas, tipo, começam a benzer ele durante o caminho, perguntam se ele realmente quer ir pro castelo, enfim, já tem algumas lendas referentes ao Drácula nas cidadezinhas que ele vai passando por ali. Mas ele simplesmente vai, ele precisa fazer o trabalho dele, ele vai mesmo assim. E aí, lá no castelo do Conde Drácula, ele começa a ter algumas percepções, começa a ver que tem alguma coisa errada. E depois dessa visão do Jonathan chegando no castelo, a gente tem uma quebra total, assim, no livro, onde a gente simplesmente não vê mais o Drácula diretamente, sabe? A gente vai ver a Mina, que ficou na Inglaterra, a Lucy, que é amiga dela, e outros personagens aqui também, como o Van Helsing, que é um dos maiores caçadores de vampiros aí da história. A gente vai ver como tudo começou aqui nesse livro. Eu acho que no geral eu fiquei um pouco decepcionada com o livro, sabe? Eu esperava ver um pouquinho mais da origem do Drácula, de como surgiu todas as lendas, e parece só que eram pessoas contando sobre a passagem do Drácula. Eu pensei que seria uma história um pouquinho mais a fundo, assim, sabe? Toda a criação do Drácula, como que aconteceu, sabe? Todo um surgimento dos vampiros ali, mas isso é assim, nem 0,05%, sabe, do livro. Então isso me deixou um pouquinho frustrada. Eu acabei dando 3 estrelas pra esse livro, porque o começo me pegou bastante, fiquei até com medo em alguns momentos, confesso, porque eu não sou muito de ler esse tipo de livro. Então acabei dando 3 estrelas. Foi isso. Me conta se você já leu Drácula, se gostou, se foi em alguma outra edição, porque tem várias, né, como é um clássico, tem muitas edições. Então me conta aqui nos comentários. Aproveita também para deixar o like, se inscrever no canal, assim você recebe os próximos vídeos que for saindo por aqui. Tenho muitas ideias e coisas que quero criar aqui para 2023, então não esquece de se inscrever aqui no canal. E o link dos livros que eu tô falando, dos vídeos que eu for citando, tudo na descrição, como sempre. O próximo livro foi um surto na minha vida, que foi A Razão do Amor. Tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho mais sobre a Hipótese do Amor, que é da mesma escritora, né, da Ali Hazelwood. Eu li também esse ano, em 2022, e assim que lançou A Razão do Amor, eu já corri pra pegar, porque eu favoritei, né, a Hipótese do Amor. Mas eu confesso que depois de ter lido esse aqui, me deu vontade de baixar a nota de Hipótese do Amor, porque esse aqui foi muito superior. Eu até comecei a gravar um vlog, mas assim, eu li tão rápido, eu li esse livro em 7 horas. Simplesmente devorei. Eu não queria parar, fiz um monte de marcação. Alucinada fiquei. E aí eu comecei a gravar o vlog, ele ficou tão curtinho, eu falei, meu, não vou postar um vídeo desse tamanho, sabe? Então eu vou colocar aqui um trechinho desse vlog pra vocês. Vamos às expectativas.
porque estou com expectativa sim, né? Afinal, A Hipótese do Amor é um dos meus favoritos do ano. E o que mais me empolga nesse livro não é tanto romance, mas é a parte científica sobre neurociência, que eu amo, eu estudo isso, eu gosto de saber mais. Então, estou empolgado com essa parte da história. Eu sei pouquíssima coisa sobre esse livro e eu tô esperando algo bem parecido com A Hipótese do Amor, então veremos. A minha cara não me deixa mentir, eu acabei de acordar, são umas 9 horas eu acho. Tô passando um cafezinho, já fiz o meu pão com banana de sempre e já tô aqui, ó, querendo ler. Mal abri os olhos, já estou querendo ler, porque, gente, ontem eu parei na página 136 e eu tô amando esse livro. Eu tô dando muita risada, sério. Tá sendo um clichê muito gostoso, sério. Tá muito legal. Já são mais ou menos 2h30 da tarde e eu terminei de ler, era 1h30 mais ou menos. Daí eu fui lavar a louça, fui refletir sobre o que eu li. Mas confesso que não tem muito o que refletir sobre esse livro. Assim, é um livro com coisas muito previsíveis, acontecimentos clichês, mas personagens totalmente cativantes. Eu acho que isso foi o que mais me prendeu no livro, sabe? E eu também me identifiquei com muitas coisas da personagem principal, assim. Vários pensamentos dela. Achei ela meio burrinha às vezes, mas igual a personagem principal de A Hipótese do Amor. Então, quem não gosta muito desse estereótipo provavelmente não vai curtir. Mas eu adorei essa leitura. Sério, eu li muito rápido. Em menos que 24 horas, inclusive. Se eu não tivesse dormido, eu teria terminado, sei lá, em 6 horas essa leitura. E outra coisa que eu amei nesse livro é que ele me tirou de uma baita ressaca. Eu tava muito numa fase eu odeio ler, sabe? E eu simplesmente amei. Eu amei os tópicos que falam sobre neurociência. Eu amei os personagens, são muito tridimensionais. Eu dei muita risada. Fiquei emocionada em alguns momentos. Tem um pouquinho de hot, assim como A Hipótese do Amor. Eu acho que a escritora Ellie Hazelwood usou a mesma forma, sabe? O mesmo molde pra esse livro aqui. O que pra mim funciona super bem. Então é aquilo, né? Tem algumas coisas que a gente já sabe que vai acontecer, algumas atitudes de personagem que a gente fica, pelo amor de Deus, sabe? Tá na sua cara. Tá na sua cara. No geral, foi um livro muito gostoso de ler. Eu adorei essa experiência. Não tem como ser diferente. 5 estrelas, favoritado. Então, assim, se você gostou de A Hipótese do Amor, você vai gostar de A Razão do Amor. Se você não gostou, você não vai gostar desse também. Adorei a personagem principal, adorei como tratam também de novo sobre as mulheres no mundo da ciência. Gostei muito, é isso. Agora eu tô com muita vontade de ler todos os livros que estão na minha estante. Finalmente voltei à minha skin de amo ler e obrigada, Ellie Hazelwood, por essa conquista. Amei esse livro, dei 5 estrelas, favoritei. Inclusive, gostei mais do que A Hipótese do Amor. E assim, Ellie Hazelwood, eu não sei nem o que dizer, estou simplesmente apaixonada pelos livros da Ellie Hazelwood. E de uma outra escritora que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas que obra-prima. O próximo livro que eu li foi um livro de não ficção, chamado Nação Dopamina. E ele vai falar basicamente sobre o nosso hormônio dopamina, que é o hormônio da motivação, que nos motiva a alcançar alguma coisa, e como essa dopamina tem sido moldada e também utilizada de forma bem errada por plataformas tecnológicas, por feeds super rápidos, por todo esse mundo conectado, enfim, que a gente vive, e como isso está fazendo super mal para a nossa geração e para as próximas gerações também. É um livro bem voltado para a neurociência comportamental. A maioria das doenças, se eu não me engano 70% o número das doenças de hoje em dia, são de comportamentos que podem ser modificados, como por exemplo pressão alta, diabetes tipo 2, enfim. No geral, foi um livro que eu gostei bastante, aprendi bastante coisa, marquei um monte de coisa, tipo, meu Notion tá lotado de destaque. E tá sendo um assunto que eu gosto bastante, que eu tô estudando bastante sobre. Não pra, sei lá, uma graduação, algo do tipo, mas é algo de mim comigo, assim, sabe? Eu gosto de estudar esses assuntos específicos. Então, esse livro entrou nessa categoria. Eu dei 4 estrelas e gostei, no geral, do livro. O próximo livro que eu li foi A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa. Esse livro foi indicação da Aya. Ela falou sobre ele no ranking de leituras asiáticas. Vou deixar o vídeo dela aqui na descrição também, que tá super incrível. E eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Ele é meio que uma distopia,
distopia, meio ficção científica, assim, onde a gente acompanha uma personagem que não tem nome, nenhum personagem tem nome nesse lugar, nem o lugar tem um nome. Agora, parando pra pensar, essa ilha que eles moram também não tem nome, e simplesmente as coisas começam a sumir da memória das pessoas. Por exemplo, em determinado momento, os pássaros deixam de existir, as rosas deixam de existir, e aí simplesmente os cidadãos dessa ilha precisam jogar fora ou abandonar essas coisas, queimar, enfim. E na memória delas, tudo que tem significado com aquilo também começa a desaparecer. Só que assim como toda distopia, ficção científica, lembra bastante Admirável Mundo Novo em alguns momentos. Algumas pessoas também já compararam com Fahrenheit, mas eu ainda não li Fahrenheit, então não vou fazer essa comparação, já que eu não li. E a gente encontra também nesse livro as pessoas que são fora da curva, né? Que são capazes de lembrar das coisas. E é aí que a polícia da memória entra, né? De uma forma totalmente bruta, desaparecendo com essas pessoas ou matando, né? A gente não sabe ao certo, já que a gente vê toda a história do ponto de vista da personagem principal, que não tem nome, como eu falei pra vocês, mas ela se esquece das coisas. A mãe dela, que falece logo no começo do livro, era uma pessoa que se lembrava das coisas, então ela tem algumas histórias junto com a mãe dela, enfim. Então a gente vai vendo bastante esse abuso de autoridade da polícia da memória, a gente vai vendo essa sociedade nessa ilha lidando com isso, com esses sumiços cada vez mais durante o tempo. Eu acho que a hora que eu fiquei mais chocada assim no livro, além do final, óbvio, foi o momento que os calendários somem. E aí eles vivem num eterno inverno, assim. Eu fiquei muito, meu Deus, como isso é possível, sabe? Eu também destaquei muitas coisas nesse livro, muitas reflexões. A personagem principal também é uma escritora, então ela escreve tudo à mão. Ela tem uma criatividade muito legal. A gente acompanha, às vezes, alguns pedaços dos livros que ela tá escrevendo. Esse foi um livro que eu fiquei pensando muito depois que eu terminei de ler, assim. Fiquei muito reflexiva sobre as coisas que ele me trouxe no geral. Eu dei 4 estrelas porque em alguns momentos eu achei meio parado, assim, meio lento, meio repetitivo também. Mas eu gostei bastante dos ensinamentos que eu tirei. Eu quase aumentei a nota dele. Umas 2 semanas depois de ter terminado de ler, eu ainda pensava sobre ele, sabe? Permaneci com a minha nota de 4 estrelas. E fica aqui a indicação se você gosta de livros desse gênero, de distopia, de ficção científica, com uma pitada de crítica social. Quem segue aqui o canal sabe que eu amo livros assim, e com esse também não foi diferente. Mas ainda faltou um pouquinho para uns 5 estrelas aqui. O próximo livro foi No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornischek. Não sei se é assim que se fala o nome dela. Nesse livro a gente vai acompanhar a história e a vida e as dores e as surpresas, enfim, todos os sentimentos da Angrboda, que na história da mitologia nórdica é uma das esposas de Loki, mas também antes de se tornar esposa de Loki, ela foi queimada na fogueira, ela teve o coração arrancado, enfim, durante 3 vidas por Odin, porque ela conseguia alcançar uma magia mais profunda, onde ela conseguia saber o que ia acontecer no futuro, como que o mundo ia acabar, mais ou menos, que é o famoso Ragnarok, para quem tá por dentro um pouquinho aí da história da mitologia nórdica. Eu confesso que eu sei pouca coisa sobre a mitologia nórdica, então eu me vi muito presa nesse livro, e eu entrei nele sem saber muito bem a sinopse, enfim. Só falei, quero ler, porque eu gosto de livros com essa temática mais mística, mas também mais adulta, igual esse aqui. E foi um livro com muitas surpresas, assim. Eu me apeguei aos personagens, depois eu fiquei com raiva dos personagens, e aí aconteceu muitas coisas. A gente acompanha a bruxa na sua 3ª ou 4ª vida, tipo, se refugiando, não querendo mais se meter nas conversas dos deuses, não querendo mais acessar aquele poder ancestral que ela tinha. Ela só queria, tipo, viver uma vida normal, até que Loki aparece, devolve o coração que ela perdeu, né, que foi arrancado dela. E eles se apaixonam e se casam e têm filhos, mas ao mesmo tempo ele tem filhos com outra mulher, porque ele é meio deus, meio gigante. Enfim, acontece várias coisas aqui nesse livro. Só sei que eu me apeguei muito aos personagens e teve um momento que me deu muita angústia. Se você leu esse livro, você sabe que momento que foi. Ai, me deu vontade de gritar, sabe? Um livro escrito com muito cuidado, com muita profundidade também. Fala bastante sobre os sentimentos dessa mulher, dessa bruxa, dessa mãe, dessa esposa, dessa pessoa com acesso
a uma magia infinita e como ela tenta cuidar para que isso não transforme tudo e transforme quem ela é, sabe? Esse livro é muito bom. Eu dei 4 estrelas porque em alguns momentos eu achei bem lento. Tipo, tinha alguns momentos da história que passaram muito devagar e outros que poderiam ter ido um pouco mais devagar, sabe? Foram muito rápidos, enfim. Então eu acho que pra mim esse foi um ponto que eu acabei tirando 1 estrela, porque o tempo deu uma dificultada no geral, no desenvolvimento da história, mas eu gostei bastante desse livro também, dei 4 estrelas pra ele. Próxima leitura foi um favorito que eu surtei, simplesmente surtei, que foi o livro Book Lovers, da Emily Henry. Eu já tinha lido Leitura de Verão nesse ano, e aí eu comprei Book Lovers em e-book em inglês, porque eu queria muito ler o quanto antes. E esse livro, assim, eu fiquei em surto. Eu fiz um buddy read junto com a Ana Caru, então a gente tava comentando no Instagram e surtando juntas enquanto lia. A gente vai acompanhar a história da Nora, que é uma agente literária que mora em Nova York. Ela tem ali a irmã dela que tá construindo uma família, já tá grávida do 3º filho, enfim. E elas resolvem que vão passar um período de férias numa cidadezinha chamada Sunshine Falls, que é um palco principal de um dos livros de uma escritora agenciada, inclusive, pela Nora. E lá nessa cidadezinha ela vai encontrar um cara que também é do meio literário, onde ela já tentou fazer um trabalho e assim, eles não se deram muito bem, eles meio que se chocaram ali numa conversa, sabe? Não tava num bom dia. Só que eles começam a trocar mensagem entre eles, enfim. E a irmã da Nora, a Libby, tá grávida e ela quer como se fosse um momento para elas se conectarem mais com elas mesmas e também uma com a outra, sabe? Nessa cidadezinha, revivendo alguns momentos do livro. Inclusive, a Libby faz até um checklist com coisinhas para elas realizarem, tipo, reformar um negócio local da cidade. Sair num date com um cara da cidade. Enfim, tem vários checklists, assim. Mudar o visual, cabelo, não sei o quê. E, gente, foi um livro muito gostoso de ler. Eu amei a interação das duas irmãs. Eu me identifiquei muito com a Nora, porque ao longo do livro a gente vai entendendo como elas se distanciaram um pouco, o que aconteceu, qual é a conexão da Nora e da Libby também com os livros. Porque em Nova York, quando elas eram pequenas e a mãe delas ainda estava viva, elas moravam em cima de uma livraria, então conta toda essa história da Nora e da Libby com os livros e como esse amor foi crescendo e se tornou também um objetivo profissional para Nora e tudo que aconteceu quando a mãe delas partiu muito cedo, enfim. É um livro muito tocante, sabe? Não é só um livro de romance, é um livro sobre família, sobre amor pela literatura. Tem um pouco de comédia também, porque a gente vê outros cidadãos da cidade ali, dessa cidadezinha pequenininha. Book Lovers foi um livro que me deixou encantada. Eu simplesmente amei os personagens principais, que é a Nora e o Charlie Lastra, que é esse outro cara também do meio literário. E eles se encontram nessa cidadezinha e começam a conversar e trocar e-mail, e eles têm muitas coisas em comuns. Então, foi um livro muito gostoso de ler. Eu adorei esse livro, adorei as interações da Libby com a Nora, do quanto aquilo significava pra Nora e do porquê aquilo significava tanto. Que livro! Sério, esse livro vai ser lançado no Brasil em 2023 e assim, eu vou panfletar muito, vocês não perdam por esperar, entendeu? Porque eu simplesmente amei esse livro, dei 5 estrelas, favoritei. E assim, eu ficaria horas falando sobre esse livro, porque foi muito gostoso de ler. Chorei, dei risada, marquei um monte de coisa. Sério, esse ano pra mim foi muito de Emily Henry e Ellie Hazelwood. Foram, assim, campeões no meu coração, dos meus favoritos. Suprassumo dos livros, muito bom. Eu estou lendo no momento A Casa no Mar Cerúleo, estou no finalzinho e tô curtindo bastante. Vai contar a história de um cara chamado Linus Baker. É um assistente social nessa sociedade onde existem crianças e pessoas mágicas. Só que algumas crianças que têm poderes mágicos vivem em orfanatos e ele é responsável por garantir que essas crianças estão saudáveis, que o lugar é apropriado para elas, enfim. Até que ele é destinado para essa casa muito longe e super secreta do governo, onde tem crianças super raras e super
perigosas. E ele precisa agir como assistente social nessa casa e contar para o governo se essas crianças tão especiais que são mantidas em segredo ali estão sendo bem cuidadas, se tá tudo nos conformes, enfim. E aí entre essas crianças tem uma gnoma, uma Fi, que é tipo uma feérica, né, que cuida da floresta que tem por ali. Tem um que é uma serpente alada, que é o Theodore. E tem também o anticristo, que é o que as pessoas mais têm medo, que é o Lucy. E, gente, sério, eu tô amando esse livro. Tem muitas reflexões sobre respeito às diferenças, sobre mostrar o mundo que você tem no seu coração. É um livro meio infanto-juvenil até, sabe? Mas não é tão infanto-juvenil porque a gente vê muito da perspectiva de um cara de 40 anos, que é o Linus, e ele vai contando um pouquinho mais dessa experiência dele nessa casa, com essas crianças, enfim. Estou adorando o livro. Provavelmente vou dar 5 estrelas, ainda não sei ao certo, mas estou gostando bastante desse livro. Quero ler até o final do ano ainda. Tem exatos 11 dias, tudo bom, pro ano acabar. E eu tô com uma lista ainda um pouquinho grande. Quero ler Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Também quero ler Torto Arado. E a última leitura do ano do Clubinho, que é 7 Dias Juntos, que é um livro de Natal. Se eu vou dar conta, eu não sei. Provavelmente eu não consigo ler 4 livros em 11 dias. Ainda mais porque eu não vou tirar férias. Mas enfim, eu vou fazendo updates pra vocês aqui e também lá no meu Instagram, se você ainda não me segue por lá. Já me siga também. E é isso. Essas estão sendo as últimas leituras do ano. Eu espero que você tenha gostado. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!